O Banqueta em Foco de hoje recebe Theo Garzon, apresentador do programa Banqueta na Assembleia. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro para toda Nova Lima e Belo Horizonte. Além disso, estamos na Com Brasil, que é o canal comunitário brasileiro. Portanto, em todas as antenas por satélite do Brasil, tem o canal Com Brasil e com isso o nosso programa está em todo o nosso Brasil. Theo, prazer recebê-lo aqui, sua nova casa, podemos dizer assim. Explica para o pessoal de casa um pouquinho da sua trajetória até chegar a esse passo importante da sua vida com tanto relacionamento na nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fred, primeiro, obrigado por poder abrir essa casa aqui da TV Banqueta, né? Que eu tenho um carinho muito grande por você e sua família toda. Dizer que eu estou muito feliz com esse projeto novo que a gente tem feito lá no Banqueta na Assembleia e eu acho que agora nós estamos colocando a Banqueta no caminho da política lá de Minas, lá na Assembleia. No seu devido lugar, vamos dizer assim. No nosso devido lugar, né? Mas me conta um pouquinho, os novalimenses conhecem, mas o Brasil, Belo Horizonte, nem tanto a sua trajetória. Quem é Theo Garzon? Fred, eu comecei na política muito cedo, né? Eu comecei office boy na prefeitura de Nova Lima. Você mora em Nova Lima. Em frente à prefeitura, Em frente à prefeitura. Eu caía de velotrol dentro da prefeitura, né? E aí eu comecei a trajetória como na Secretaria de Esporte, Lazer, como office boy. E aí depois eu fui trabalhar na Câmara, trabalhei na Associação dos Servidores, trabalhei na Câmara eu trabalhei com o Luque, como vereador, assessor dele. Você que é primo do Luque, Primo do Luque. E aí, em 2012, eu fui candidato a vereador, Luque foi ser candidato a vice com o Vitor, e aí eu fui ser candidato a vereador, e aí eu não fui eleito, mas recebi o convite do Júnior para ser chefe de gabinete em Reacima. Eu tinha 23 anos. E como chefe de gabinete em Reacima, eu acumulei outras funções, que durante o mandato eu fui chefe de gabinete, fui secretário de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e secretário de Planejamento. E aí, com isso, como surgiu essa parceria, eu e o Júnior lá, nós fomos ser coordenadores da campanha do então governador, que era o Pimentel. De reeleição ou só na sua primeira campanha? Na primeira campanha dele, nós fomos os primeiros a declarar apoio à candidatura do governador, e aí fizemos um movimento para que os outros prefeitos da região metropolitana apoiassem o governador. Tanto é que, se eu me recordo, foram 18 prefeitos da região metropolitana que apoiaram o governador. Só para situar, para a gente colocar um pouquinho na época, o governador era o Anastasia? O Anastasia. Sem poder se reeleger. Sem poder se reeleger. A Anastasia foi candidata a senador e o Pimenta da Veiga foi o candidato a governador e o Pimentel candidato a governador com o de vice, oposição, vamos de oposição. Assim. E aí eu fiz Júnior, nós fizemos a logística da campanha, né? E aí com essa abertura da logística da campanha, nós tivemos muito contato com deputados, né? Os presidentes dos partidos nacionais e estaduais. E aí surgiu, quando o governador foi eleito, surgiu a oportunidade para eu integrar a Copasa, né? E aí eu fui trabalhar na Copasa para fazer a gestão de relacionamento com os deputados e com os prefeitos, né, que a gente chama lá na Copasa, que é o poder concedente, né, que é quem contrata o contrato da Copasa. E aí abriu um leque muito grande, porque eu atendi os 77 deputados estaduais e os 53 deputados federais. E aí eu fiquei muito conhecido no meio, porque eu gostava muito de ir na Assembleia. Só voltando, eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar na Assembleia, meu primeiro emprego na Assembleia foi em 2006, com o deputado Jairo Lessa. Jairo Lessa já estava no seu no terceiro mandato, e aí o Jairo foi me contratar. Ele mandou um santinho pro meu pai e falou assim, ajuda aí. E aí, no dia da eleição, eu arrumei 92 votos pro Jairo. Aí o Jairo falou assim, eu queria conhecer o Eduardo e tal, que era meu pai, e falou assim, não, mas foi meu filho que arrumou. Aí eu fui lá na Assembleia. E foi muito interessante, porque o Jairo falou comigo assim, quantos anos você tem? Eu falei, não, eu tenho 17 anos. Que dia que você faz aniversário? Eu faço dia 21 de dezembro. Ele falou, então dia 21 de dezembro eu vou te dar um emprego. Aí saí de lá todo feliz, porque meu sonho era trabalhar na onde que usasse terra. Esse era o meu sonho. Aí fiquei. Aí passou 8 meses. Um dia
no dia 20 de dezembro, a secretária do Jair me liga e falou, olha, o deputado falou que quer conversar com você amanhã, que ele tem compromisso com você. Eu falei, uai, esse deputado ele é firme mesmo, porque ele está cumprindo comigo. E aí fui lá na Assembleia. No que eu fui na Assembleia, Fred, ele foi, conversou comigo rapidamente, falou assim, ó, agora você vai lá na Car Diesel, que é ali no final da Amazonas, era a maior revendedora de caminhão Mercedes-Benz da América Latina. Da propriedade do dele. Lessa, né? Aí eu falei assim, não, fui lá. Aí na hora que eu cheguei lá, já veio um cara muito articulado, já foi me dando uma prancheta para eu anotar, e sim, já me colocou e me levou para o almoxarifado. Começou a me explicar o que cada... aqui você faz assim e tal. Aí eu pensei, falei assim, mas e aí? Ele falou, não, porque você vai trabalhar no almoxarifado. Aí na minha cabeça eu pensei assim, vai ser hoje e nunca mais eu vou voltar aqui, porque eu não tinha esse perfil. Não é o seu time. Não era o meu time. Aí fiquei lá e tal, passou um tempo, passou umas 2, 3 horas que eu tava lá, o telefone toca e falou assim, ó, tem um telefone pra você. Eu falei, mas eu cheguei hoje, eles já estão me chamando, eles já estão me ligando. Eu falei, não. Aí era a secretária do Jair falando assim, ó, o deputado pediu pra você voltar aqui na Assembleia. E já era 5 horas da tarde, no dia do meu aniversário. Aí ele, na hora que eu cheguei lá, ele falou, ó, já que você voltou aqui, você foi lá, eu quero te contratar. Eu só mandei você ir lá para ver se realmente você queria trabalhar. Então você vai ser meu assessor. Aí eu comecei a trabalhar na Assembleia. Eu trabalhava na Assembleia de manhã e na Câmara de tarde. Eu sempre fui muito curioso e tal, eu comecei a interessar por muitas coisas. E aí ele foi e começou a me chamar para eu andar com ele. Aí, assim, e ele andava muito de avião, helicóptero, assim, era, né, muito novo, eu gostava demais de estar muito com ele e tudo. E aí teve a reeleição dele. No que teve a reeleição dele, ele teve a reeleição... E ele é de onde, Theo? Ele é de Valadares, né? Quando teve a reeleição dele, todo mundo no gabinete, eu era assim, eu era muito novo, então eu ficava muito assim, de lado e tal... E aí tinha os assessores, as pessoas que trabalhavam na região, todo mundo prometendo aqui tanto de votos, 1000 votos e tal. E eu não prometi nada. Eu falei, vou ajudar esse homem, porque esse homem... E aí eu lembro que ele me deu a eleição, era 3 vezes, Fred. Era muito dura a eleição antes, porque era muito... Eu não tinha carro, eu não tinha condição nenhuma. Aí ele me deu um dinheiro, falou, ó, nós vamos fazer eleição. Aí começamos a fazer eleição, fomos. O Jairo Lessa ganhou por 420 votos, Fred. E quando abriu as urnas em Nova Lima, ele teve 420. Aí ele meio que depositou isso, que eu fui uma descoberta para ele, tudo aí... Você, teoricamente, não era do time principal lá do gabinete e conseguiu... Aí eu consegui um lugar na sombra, de destaque lá. Aí começamos, aí ele falou, você tem que ser candidato a vereador, você tem que ser candidato a vereador e tal... E na época o Anastasia foi muito interessante, porque o Anastasia ele era vice-governador, mas o Aécio já era candidato a senador. Então o Anastasia ele era o governador, tá igual o caso do Matheus Simões e o Zema. E aí o que acontece? Eu ia muito despachar com o Jairo no Anastasia, era no BDMG. E aí o Anastasia, ele sempre muito respeitoso e muito assim, um cara muito inteligente, ele perguntava o nome de todo mundo que ia. E como eu ia constante, ele gravou meu nome. E aí, posteriormente, quando eu fui trabalhar, eu não tinha sido convidado a ser chefe de gabinete do Júnior ainda em Reacima. Eu fui com o Júnior na cidade administrativa. Na hora que eu chegamos lá, era a reunião dos prefeitos dos prefeitos da região metropolitana, dos 36. E aí nós chegamos lá e tal, eu cheguei no meio, atrasado, falei, Júnior, pode ir que eu vou pegando os ofícios aqui. Na hora que eu cheguei, o governador não conhecia, porque eram os prefeitos, vários eram novos na política. Devia ser dos prefeitos eleitos, na época. Eleitos. E aí o Anastasia, na hora que eu cheguei, ele me cumprimentou pelo nome. E aí os outros prefeitos ficaram olhando assim, eu lembro que um prefeito cutucou o Júnior e falou, quem que é esse aí? Aí o Júnior falou, não, ele tá comigo. E aí aí acabou a reunião, a Anastasia veio, e como que tá a senhora, sua mãe e tudo, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, governador e tal. E aí saímos, eu lembro que na hora que nós chegamos, descemos o elevador, o Júnior ligou pro secretário de administração e falou assim, ô Hudson, é para você nomear o Theo como secretário, chefe de gabinete, secretário de governo. Aí o secretário falou assim, mas ele é muito novo. Aí o Júnior falou assim, o governador sabe seu nome? Aí ele falou, não. Eu falei, pois é, não sabe nem o seu nem o meu, mas sabe o do Theo, então é pra você nomear ele agora. E aí começou a carreira pra gente
começar a avante esse trabalho para frente, né? Aí você teve em Riacima, né? Aí tive em Riacima. Antes da gente chegar na Copasa, é difícil, é desafiador trabalhar numa cidade pequena como Riacima, mas de uma renda não tão ruim, né? Não, então, Fred, a renda de Riacima não era tão ruim. Mas, assim, algumas medidas que nós tomamos lá era o seguinte: nós descobrimos que tinha uma mina, porque lá na 040 tem um bico que é Riacima, é Nova Lima, Itabirito e Riacima. E ali tem a CSN. E aí nós descobrimos que a CSN, não sabia, ela estava depositando o CEFEM para Nova Lima. E aí nós fizemos um trabalho para comprovar que era Riacima, e disso nós conseguimos, no ano, arrecadar a mais 6 milhões de reais. Então, esses 6 milhões de reais foi os 6 milhões que a gente conseguiu investir em desenvolvimento, fizemos assim, calçamento em vários bairros, tentamos fazer a captação de água de Riacima, né? Que a captação de água de Riacima é da década de 1979, quem fez foi o saudoso Marconi Cossenza. Né? E aí nós tentamos fazer com o fundo perdido do BDMG para fazer recaptação de água de Riacima. Para o pessoal de casa entender, porque Riacima não tem a Copasa, né? Não tem a Copasa, é um SAI, é um sistema autônomo de água e esgoto. Só que o que acontece? A água, a captação de água lá, ela está defasada, que é de 1979. E nós não conseguimos, a Câmara não aprovou. Não aprovou porque não quis aprovar. E aí nós fomos batalhando muito, e aí surgiu a oportunidade da gente ir para o governo. O Júnior foi ser vice-presidente da Copasa e eu fui para ser relação institucional lá com os parlamentares e o poder concedente. E assim, a Copasa ela é um monstro, né? A Copasa ela tem, na minha época, ela tinha 11 mil servidores, né? E assim, o corpo técnico da Copasa é invejável, né? A Copasa ela tem assim, assim, só pessoas técnicas capacitadas mesmo que vivem a vida para a Copasa. Você né? ficou quanto tempo lá? Fiquei 4 anos lá. Esses 4 anos lá, que a discussão hoje é a federalização da Copasa ou até mesmo a privatização da Copasa. O que você acha a respeito disso? Eu acho que a gente não deveria fazer isso, não. Eu acho que a Copasa ela é muito estratégica, né? A Copasa ela tem, igual eu mencionei antes, ela tem um corpo técnico muito bem qualificado, vários premiados, assim, tem várias ações que a Copasa ela é pioneira no setor, tanto é que ela é a segunda maior estatal de saneamento do Brasil, Fred. Né? Nós não estamos falando assim, nós estamos falando assim, eu tive a oportunidade de visitar, a Copasa na minha época tinha 635 cidades que ela atuava, né, entre água e esgoto. Eu tive a oportunidade de visitar 510 municípios pela Copasa. Eu fui em 510 estações de tratamento ou de esgoto. Então eu vi de perto e eu vi a relação que é o servidor da Copasa, ele é aquele, assim, é como se fosse a família dele mesmo, sabe? Então eu acho que a Copasa, no meu entendimento, ela faz um serviço bom, tem as peculiaridades, né, Fred? Mas assim, a gente tem que pensar, se você colocar uma empresa privada aqui, ela vai diminuir pessoas, porque a Copasa é concursado, né? Mas assim, qual empresa que tem a capacidade, se tiver igual teve um rompimento aqui, que ela vai fazer uma obra com 3 dias? Se a Copasa precisar mandar 200 caminhão-pipa aqui para Nova Lima, ela manda. Porque ela tem esse know-how, esse time, e ela tem querendo ou não, ela tem a pegada social, né? Porque as empresas privadas, elas não têm essa questão social. São, se eu não me engano, eu acho que 2 milhões ou 1 milhão de pessoas que pagam contas social pela Copasa e não teria esse benefício também, né? Então nós temos que pegar esses dois lados, né? Aí, conta um pouquinho mais da questão da campanha do Pimentel. Aí, na campanha do Pimentel, eu saí da prefeitura, me licenciei e fui ser coordenador da logística do Pimentel. Que, assim, a logística, o que ela é, né, em si na campanha? A coisa mais importante da campanha é o candidato. A segunda, na época que eu estou falando, né, era o material. Porque a rede social não era tão forte quanto é hoje. Então, assim, nós conseguimos chegar, assim, aí eu montei
praticamente uma agência de correio dentro do galpão que eu atuava, e que a gente, assim, aí tinha aquelas placas, né, de candidatos, Citru, Santinho, assim, nessa época nós gerimos quase 2 bilhões de Santinho, né, em todos os candidatos, e aí a gente, junto, nós fizemos a campanha da Dilma também, né, que aí nós coordenamos a campanha da Dilma, da logística aqui, e aí o Pimentel ganhou no primeiro turno, e aí nós ficamos só com a parte da Dilma na logística de Minas inteira. Você chegou a ter contato com a Dilma? Tive. Me fala o que a Dilma... Eu sempre notei ela assim, né? A reunião, nós tivemos umas 2, 3 reuniões e tudo, muito séria, muito, assim, determinada, né? E assim, tanto é que o que ela sofreu no período, não entrando no mérito, né? Mas o que ela sofreu na questão da ditadura, né? Você nota que às vezes tem gente, eles são muito frios, né, Fred? Mas eles sofreram demais, porque teve assim, foi torturado, né, e tal, assim, teve relatos que, tipo assim, colocava eles todos assim, simulava que estava fuzilando, então a pessoa, né, mas ela sempre foi muito educada com a gente, muito, assim, sempre ouviu as questões e tudo, foi uma forma muito boa de poder participar de uma campanha muito grande, né, que nós estamos falando, assim, uma campanha de presidente da República, né, e, assim, é muito complexo, né, assim, aí tinha um evento, o Lula vai vir com a Dilma, era um trem megalomaníaco, que tinha que fazer, tinha que preparar e tal, mas assim, foi um desafio que eu gostei. E o Pimentel? O Pimentel, a carreira dele torna-se como um grande prefeito de BH, altamente aprovado, né? Na verdade, ele era o vice do Célio de Castro, se tornou prefeito com a morte do Célio de Castro, mais ou menos o que acontece hoje com o Damião. Álvaro Damião, isso. Mas não, porque Álvaro Damião ainda estava em campanha, né? O Fernando Pimentel já tinha uma experiência enquanto vice-prefeito do Célio de Castro. Mas não teve tanta sorte assim enquanto governador. Fernando Pimentel, é uma pena ele não ter tido essa aprovação, que é uma boa pessoa. O que você fala? Eu achei que é o seguinte, na verdade, Minas, ela ficou nesse... Eu acho que na época do Pimentel, era tipo um balão, estava enchendo, e ia estourar na mão de qualquer um. Porque veio de muito tempo, né? Assim, Minas vem rastejando, né? Rastejando, assim. Tanto é que o governo Aécio foi um governo que fez muita coisa. Só que o governo Itamar foi o governo austero, que cortou as coisas, deixou dinheiro em caixa, né? Veio o governador Anastasia também, que fez o trabalho dele. Então, assim, eu acho que ele estava no lugar errado, na hora errada, sabe? Pena, porque ele era comigo também, sempre foi uma pessoa que sempre fez muita questão de mim, aonde que eu estava, ele vinha, me cumprimentava, conversava comigo e tudo, assim, era muito grato pelo trabalho que eu desenvolvi na campanha para ele também, mas foi um momento que eu acho que ele poderia ter sido melhor, sabe? Se fosse outro momento. Então agora vamos falar um pouquinho de você, numa segunda passagem na Assembleia com o Raul Belém. Aí quando teve a reeleição do governador, o Júnior era meu chefe, ele foi candidato a deputado federal. E aí nós licenciamos para ele para candidatura, e aí eu conheci o deputado Raul, e aí ficamos próximos e tudo, e aí o Júnior perdeu a eleição e o Raul falou comigo, eu queria que você fosse meu chefe de gabinete. Então, se você me permite, só para situar, Júnior da Geloso, proprietário da Pizzaria Mangabeiras, né? Foi prefeito de Riacima. O Raul Belém é de qual cidade? Raul Belém é de Araguari, do lado de Uberlândia. E o pai já foi... E o pai foi deputado 4 mandatos, deputado estadual por um mandato, foi cassado na ditadura, em 64, e aí depois ele ficou 20 anos com os direitos cassados, depois ele voltou, foi deputado por 4 mandatos e faleceu como secretário de Agricultura de Minas. Ele era secretário do Itamar Franco. E ele era muito forte na região do Triângulo Mineiro ali, né, na onde que ele atuava ali. E aí eu fui trabalhar com o Raul e foi um desafio muito grande, porque o Raul ele foi eleito com 31 mil votos, mas 29 foi em Araguari. 1.000 em Uberlândia. Ele teve 1.000 votos fora. E aí o desafio nosso era
abranger o mandato dele. E aí nós entramos com 0 vereador, 0 prefeito e só tinha Araguari. E aí, durante os 4 anos que eu pude ficar lá, coordenei as ações políticas, como chefe de gabinete, as ações políticas, institucionais. Um trabalho de equipe, eu consegui, quando eu me desliguei do gabinete, nós conseguimos eu entreguei o mandato dele com 168 vereadores, 29 prefeitos e atuação em 120 cidades. E a reeleição teve quantos mil votos? E a reeleição ele teve 76.900. Saiu de 31 para 76. Então, assim, mas assim, foi um trabalho incansável porque eu peguei aquilo como um mantra meu. Eu falei, não, nós temos que reeleger. E aí eu visitei várias e várias cidades, assim, muito assim. Muitas das vezes você ia e ele não ia, né? A maioria das vezes. A maioria. E tanto foi um caso muito engraçado, porque os chefes de gabinete da região, dos outros deputados, começaram a me falar assim, Théo, mas você está viajando, as pessoas agora estão querendo a presença minha, do chefe de gabinete, porque não tinha essa cultura, o chefe de gabinete sair de Belo Horizonte para visitar cidades. Só que eu visitava cidades... de 15 em 15 dias eu visitava cidades. Então, assim, eu ficava 10 dias fora visitando, eu visitava 5 cidades por dia. E esse trabalho é importante porque a gente de Nova Lima e Belo Horizonte tem a proximidade com o deputado, porque a Assembleia em BH, do lado de Nova Lima. E nessas cidades mais longínquas deve ser um marco, né? Chegar um chefe de gabinete. Né? Porque assim, tem cidade que... Assim, você já foi, porque eu já até fui com você no jogo do Vila lá em Ituiutaba. É longe demais, Fred. É muito longe. Tinha cidade que de Ituiutaba era mais 300 quilômetros que eu tinha que rodar. Então era 1.100 quilômetros. Lá em Carneirinho, lá na ponteira lá do Triângulo Mineiro, entendeu? E assim, a gente tinha atuação... Aí eu consegui colocar na cabeça do deputado, falei assim, nós vamos expandir não só para o Triângulo. Nós somos deputados de Minas. Aí expandimos para o sul de Minas. Então, assim, aí, assim, e a gente rodava muito, e assim, e como que você é recebido em Minas, e como que é a diferença do estado de Minas, o norte de Minas é uma cultura, aí o sul de Minas é outra cultura, o leste de Minas é outra cultura, o Triângulo Mineiro é outra cultura, assim, é um estado muito grande. Então, assim, foi um desafio muito grande durante esse tempo todo. Dessa carreira toda, assim, eu consegui chegar à marca de 29 títulos de cidadão honorário. Você ou o seu deputado? Você ganhou 29 títulos? Desde da Copasa até no mandato dele. Tem muito deputado que não tem isso, né, Théo? Tem muito deputado. Assim, e é muito gratificante, né, você ter um título de cidadão honorário, né, assim, você é reconhecido pela cidade, né, Fred? E a política, às vezes, ela é meio assim, porque ela, às vezes, não reconhece, né? Mas assim, eu sou muito grato pelas cidades que eu trabalhei e mantenho contato com todo mundo até hoje, tudo, às vezes visito a cidade, chego lá e bato no peito e falo, eu sou cidadão daqui e tal, é muito legal, e eu gosto muito de conversar, né? Todo mundo tá dando para ver que só eu que estou falando e Fred está... Mas o entrevistado é você mesmo. Então assim, mas é muito legal você poder chegar lá na ponta e ver um trabalho que você briga para levar uma emenda parlamentar, porque os municípios hoje em dia, a grande maioria, dependem da emenda parlamentar. É muita briga que os prefeitos têm. O que é? Tipo assim, esses deputados que são... esses deputados que aparecem, vamos supor, igual o Nicolas. Quando o Nicolas apareceu, ele teve muito voto em várias cidades, que ele nem sabe quais cidades que são, nem quem é, não sabe. Nem mais ou menos ele nem imagina. Né? E aí, o que acontece? O prefeito, ele tinha o candidato dele, aí o candidato dele teve menos voto que o Nicolas, que nunca nem foi lá. E aí, alguns deputados falam assim, mas eu não tive voto aí, eu não vou colocar emenda. Então, os prefeitos agora, até nessa eleição, eles estão se juntando para, assim, combater isso. Falar, nós vamos votar em quem ajuda a cidade, porque Nova Lima, assim, tem os deputados aqui, igual o João Vitor Xavier, ajuda muito, é um cara que é muito participativo aqui na cidade. João Vitor Xavier foi o deputado que mais colocou emenda para Nova Lima, mais colocou dinheiro em Nova Lima. Só que Nova Lima não necessita disso. Lógico que dinheiro é bem-vindo, mas Nova Lima não necessita disso. Concorda? Concordo. Tem cidade que... vamos supor, pegar aqui próximo. Raposa é uma cidade que necessita muito disso. E aí eu falei disso de Raposa, eu lembrei
que era às vezes as pessoas podem confundir, mas o que poderia fazer, Fred? Poderia ter uma lei, o que é? Igual Nova Lima. Nova Lima é uma realidade, Raposa é totalmente diferente e Riacima tem outra realidade. E aí você pega Nova Lima, vamos supor que 0,5% do orçamento de Nova Lima, da cidade, poderia ser destinado para uma outra cidade com até 20 quilômetros de distância. Por quê? Vamos supor, vamos supor, 0,5% do orçamento de Nova Lima daria em torno aqui de uns 20 milhões de reais. Você poderia colocar esses 20 milhões de reais em Raposo, e aí Raposo faria creche, escola, UBS, PSF. É uma discussão que ninguém nunca teve, essa discussão, mas é uma discussão assim, como que a realidade de Nova Lima é tão boa e a realidade de Raposo, que é do lado, é tão ruim em questão de orçamento, né? Porque, assim, até desafoga, né, Fred? Porque tudo é aqui. Eu me lembro quando eu trabalhava em Riacima, assim, aí teve um caso lá, o vice-prefeito meio que brigou e foi na rádio e me chamou de forasteiro, que eu era de Nova Lima, o que eu estava fazendo em Riacima e tal. Aí eu liguei na rádio e falei, deixa eu falar então. Riacima e Raposo vive exclusivamente de Nova Lima. Aí eu falei com o vice-prefeito, então eu vou ficar lá na porta do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, vou ficar lá na porta do fórum, vou ficar lá na porta do cartório, da Polícia Militar, da estação de transbordo de lixo. E falar assim, você é de Riacima? Não, então aqui você não pode entrar não, que você é forasteiro. Então, eu acho que a gente tinha que pensar nisso para frente, e aí no âmbito nacional que pensaria isso, nacional, né? Mas assim, é uma coisa que assim, imagina 20 milhões de Nova Lima para Raposo. Eu até fiz o cálculo aqui, como 1 bilhão e 500 milhões para esse ano, seria 30 milhões. 30 milhões. O que você faria com 30 milhões? Creche, escola, PSF... melhoraria a região inteira, porque aí você pega Nova Lima muito forte aqui e Raposo assim, que você colocaria assim, daria mais dignidade, mais até para o serviço público, eu acho que seria interessante, sabe? Theo, voltando aqui sobre as emendas, né, eu também sou da sua opinião. Uma emenda em Nova Lima, acho que as pessoas nem dão tanto valor assim, porque não falta. Através de agora que existe a emenda impositiva, tanto para o deputado federal e estadual, é difícil um deputado estadual ou federal não conseguir reeleger por causa das emendas? Porque é o seguinte, né, Fred? Antes, até no governo Pimentel, as emendas elas não eram impositivas. Então, assim... O governo dava se quisesse, era moeda de troca. E assim, eu me recordo que uma vez o então deputado Durval falou assim, uai, gente, a oposição tá reclamando, eu fiquei 24 anos sem pagar nenhuma emenda minha, porque eu era contra todos os governos. Agora nós estamos pondo a emenda, e era 1 milhão, Fred. Hoje a emenda, no meu último ano, que eu me recordo, foi 14 milhões para cada deputado. Para cada deputado. Então, assim, 14 milhões, você consegue fazer muita coisa. Logicamente, deputados que têm muitas cidades, fica complicado. Mas deputados que têm a região mais próxima e tudo, assim, você mandar 1 milhão de reais para Raposo, um deputado. O beabá de um deputado para tentar a sua reeleição é ter um número grande de prefeitos e vereadores? Mas assim, prefeito, às vezes é muito difícil ter o prefeito, né? Porque às vezes tem prefeito que pega 5, 6 deputados para trabalhar, cidade grande. Né? Uma cidade grande tem muitos deputados. Mas eu, particularmente, eu gostava muito de vereador. Porque o vereador eu colocava na cabeça dele que era pré-campanha dele para reeleição ou para ele ser candidato a prefeito. E aí eu colocava na cabeça dele e falava assim, você tem que pegar um deputado que não está com o prefeito. Porque aí os votos que você der, foi você que deu. E aí eu sei negócio. Tanto é que com essa estratégia nossa, nós conseguimos eleger 12. E quem conseguiu tal obra não foi o prefeito, fica mais carimbado. Fica mais carimbado, né? Assim, prefeito é muito bom, porque ele fala mais com a massa, né?
Mas, assim, cada deputado pensa de um jeito. Tem deputado que não tem prefeito nenhum, tem deputado que tem só prefeito, tem deputado que não gosta de vereador, tem deputado que gosta de vereador. Então, assim, depende do perfil da pessoa, de como que vai trabalhar. Mas, assim, você chegando numa cidade, a porta de entrada para o deputado, teoricamente, é um vereador, ou um prefeito, ou um líder comunitário, ou um suplente de vereador, que às vezes não dá muita... Tem gente que não dá muita importância para suplente de vereador. Tem suplente de vereador de Nova Lima que teve mais voto que vereador eleito. Theo, Brasília, dentro desse período, muitas viagens a Brasília? Brasília Brasília é o seguinte, Brasília é onde está tudo, né, Fred? Lá, assim, eles decidem tudo. E aí também é uma forma de conscientizar também, porque a gente está falando aqui da TV, banqueta na Assembleia, falando de parte política. A gente, às vezes, o brasileiro, né, o mineiro, nova-limense, a gente pensa muito em campanha de governador, de prefeito, de presidente da República. E a gente esquece que quem faz a engrenagem toda girar é o legislativo. Então, assim, às vezes a gente coloca um candidato muito bom, mas faz uma Câmara de vereador muito ruim. Aí coloca um governador muito ruim e aí coloca uma Assembleia muito boa e aí dá aquele contrabalanceia. Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar e saber a vida pregressa do deputado, ver o deputado, os projetos que o cara já tem, os projetos que o cara está pensando em fazer, porque, assim, a gente vê que, assim, tem muita... O legislativo, ele dita muita coisa do que o governo anda. E aí tem uma frase que eles falam assim, né? O governo forte e legislativo fraco. Legislativo forte e governo fraco. Mas eu acho que a gente ter um candidato muito bom do executivo e uma Câmara muito boa, ou uma Assembleia, né? Eu acho que seria o ideal para a harmonia da engrenagem. Tem um ditado, então, que o governo, para ser bom, o legislativo tem que ser fraco. Eles falam isso. Acho que dá para analisar mesmo. Theo, e políticos, pessoas que você fez amizade sem ser pessoas que você trabalhava, como o Jairo Lessa e o Raul Belém? Você fez muito relacionamento. Mas eu fiz relacionamento porque, como eu atendi os deputados, e aí eu gostava de visitar, eu sempre gostei de visitar. Porque uma vez porque eu sempre tive a visão que a gente tem que saber a importância de cada pessoa no mandato ou até próprio na vida da gente. Uma vez eu ajudei um deputado e aí eu fui para Brasília, cheguei lá, o deputado teve 800 votos em Reacima. Aí eu fui lá em Brasília e tal. Federal, né? Fui lá em Brasília e tal, cheguei lá, falei aqui, eu sou de Reacima e tal, eu queria conversar com o deputado e tal, não sei o quê. O deputado tá lá, tá em tal lugar. E aí toda hora que chegava alguém, ia lá e falava assim, aí uma pessoa pegava e levava ela lá no deputado. Eu fiquei 2h30 sentado lá. E aí eu presto muita atenção, aí eu anotava as cidades que os caras estavam chegando lá. Todas as cidades que eu anotava era 200 votos, 300 votos. E aí eu fui embora, aí na hora que eu fui embora o deputado me ligou. Até você foi embora? Eu falei, fui. A sua equipe não sabe a importância que Reacima teve no seu mandato. Você teve 800 votos. Você estava atendendo pessoa de 200, 300, e a gente estava parado lá. Então eu sempre fiz questão de ir na Assembleia, de visitar as negócios. Assim, tem vários deputados lá, tem deputados muito antigos lá, tem assim, deputados Arley Santiago, Gustavo Santana, João Vitor, né, que João Vitor é amigo meu, né, assim, amigo nosso, né, assim, tem muitos deputados, Carlos Henrique, tem deputados que são deputados que eu tenho grande amizade e são deputados que são muito atuantes, né, na Assembleia, e eu acho que aonde que eu passo eu quero deixar só amizade, sabe, Fred? Então eu consegui fazer isso muito, eu ando com o Gessé lá, na Assembleia, e assim, eu vou cumprimentando todo mundo, eu gosto de participar mesmo, de saber como que a pessoa tá, como tá dentro de casa e tudo, e eu acho que a gente tá num caminho certo para poder mostrar como que é a Assembleia para os nossos telespectadores. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho mais Theo Garzon aqui na TV Banqueta.
dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. De volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe o apresentador do programa Banqueta na Assembleia, Theo Garzon. Theo, vamos falar agora a respeito de um nome que está muito em evidência hoje, que é parceiro do senador Cleitinho, que é o Euclides. Fala pra gente. Então, Fred, Euclides é até engraçado porque quando o Jairo Lessa, ele é meio que padrinho do Euclides, que eles são lá de Valadares. E o Euclides, ele era vereador de Valadares na época que eu trabalhava com o Jairo. E o Euclides, ele é um cara extremamente agradável demais, um cara educado demais e tudo. E aí nós ficamos amizade. Aí tinha o GV Folia, que era lá em Governador Valadares, eu ficava lá com ele andava comigo e tudo, e aí nós tivemos uma certa relação muito boa. E aí, quando eu saí, minha mãe ficou muito amiga do Euclides, tanto é que minha mãe só vota no Euclides para deputado federal, sabe? Ela gosta muito dele. E o Euclides é um cara muito forte na região, é presidente do Republicanos, né? Tá pleiteando aí, tem um nome muito forte para ser candidato a senador também, né? Ele faz um trabalho muito forte naquela região ali de Valadares. Ele né? hoje é federal ou estadual? Ele é deputado federal, assim, votação muito expressiva, né? Ele na primeira que ele foi, ele quase ganhou, ele ficou de suplente, aí depois ele ganhou, ele já está no segundo mandato. E, assim, ele é um nome muito forte para Minas para ser candidato. Ele, assim, o Cleitinho, ele tem trabalhado para o Cleitinho ser candidato a governador, né? O Cleitinho está em primeiro nas pesquisas e ele está querendo ser candidato a senador, até mandar um abraço para o Euclides e tudo. Ele é um cara muito, muito ponta firme, um cara do bem, sabe? Ô, Theo, pela sua experiência aí, falando um pouquinho de pesquisas, né, as pesquisas estão batendo que o Cleitinho está com uma larga dianteira na questão para governador. Você acha que, pelo que você conhece de política, ele pode vir a deixar de ser candidato com os números que ele tem hoje? Ai, Fred, eu acho que é muito difícil, né? Porque ele está em primeiro na pesquisa, né? Com 30 e tantos por cento. 30 e tantos pontos, e assim, ele está em primeiro na pesquisa e assim, ele nem lançou a pré-candidatura, né? Assim, eu acho que a direita vai ter, assim, e aí nós temos que saber, o Nicolas é candidato ou não? Ah, o Nicolas não é. Aí tem que fazer outra pesquisa para fazer assim, os votos do Nicolas vai para quem? E o Matheus Simões? Qual que vai ser a força do governo para a candidatura do Matheus Simões? Qual vai ser a força se bem que o Pacheco está sendo eminente para ser candidato, mas aí ele já não briga com um campo desse, né? Esse campo vai ficar o Nicolas, o Simões ou Simões o Cleitinho? E o Cleitinho, né? Mas assim, eles vão ter que se adequar e fazer uma colisão, porque senão... Se dividir pode dar o candidato do Lula. Entendeu? Ô, Theo, vamos falar agora do Banqueta Assembleia. De onde que veio a ideia de você lançar o programa? Então, Fred, eu tinha essa ideia porque, assim, não tem... só tem, assim, a TV Assembleia, que é um órgão da Assembleia, ela faz esse informativo dos deputados. Só que eu vi a necessidade que não tem uma TV que fala sobre os projetos, que a gente possa conhecer os deputados, que é esse intuito que eu falei anteriormente. O Banqueta na Assembleia, ele é o quê? É para a gente mostrar os projetos dos deputados,
para que a gente tente conscientizar para que as pessoas votem em pessoas que realmente discutem as políticas públicas, pode ser de direita ou de esquerda, né? Mas que discutem, porque assim, tem deputados que são muito atuantes e tem deputados que assim, não tem tanta atuação, né? Mas assim, tem deputados que têm projetos muito legais e que não é tão badalado, né? Porque assim, teve um deputado que me falou lá em Brasília que é o seguinte, é igual em Brasília. Brasília coloca uma quadra de vôlei, aí você coloca metade dos deputados aqui e metade aqui. Só que 10 dessa metade e 10 dessa metade tem 3 metros de altura, os outros com 1,40 m. Então eles ficam só eles que discutem. Tanto é que você vê as entrevistas, são os mesmos deputados sempre. Porque os deputados têm mais força, então eles são líderes, né? Aí eles são líderes do próprio partido, eles são líderes da oposição ou da situação. E aí é o seguinte, aí para você passar um projeto, tô falando, vamos longe não, Vitor. Vitor foi 8 anos deputado federal. Pergunta para ele. Ele fala que é uma dificuldade danada. É uma dificuldade, porque é uma imensidão de pessoas, de culturas diferentes, de pensamentos distintos, e que como que você consegue? Aí a Assembleia já é uma coisa mais fácil de trabalhar, que aqui nós estamos falando de 77 deputados. Federal são 513. 513 está para passar 531, isso, né? Isso. Mas assim, aí na Assembleia, assim, na Assembleia você tem mais essa condição de poder popularizar os deputados, né? Porque aí são muitos temas que tem na Assembleia e são menos deputados. Então, assim, o nosso programa é para que a gente possa mostrar o que os deputados e as deputadas estão fazendo por Minas que junto afeta a nossa vida, né? Porque a gente acha que não, mas tudo afeta a vida da gente, né? Assim, tem projetos super legais, assim, eu entrevistei, né? Você vai entrar até nisso, eu entrevistei a Carol Caram. Ela fala de um projeto... Quem é Carol Caram? Carol Caram, ela é professora de Direito, ela é Direito do Consumidor, ela é focada no Direito do Consumidor, e ela, assim, ela tinha programa de rádio e TV, é como se fosse um Celso Russomano, sabe? E aí ela tem um projeto dela agora super bacana, que é o quê? Não ter um mineroduto na região metropolitana, para acabar a água. Por quê? Você fazer um mineroduto na região metropolitana, você joga água com minério. Inclusive, se não me falha a memória, o projeto do mineroduto é da SEDO Mineração. É? Não, aí eu não... Enfim, não interessa aqui, mas é um tema importante mesmo. É um tema importante, né? Assim, aí ela também falou de um projeto dela que é você perdeu a comanda no restaurante. Você não é responsabilizado por que você perdeu a comanda, sabe? Então, assim, tem alguns projetos. Aí entrevistamos também o Grego da Fundação, que ele tem um projeto que é o quê? O teste da bochechinha. O teste da bochechinha, ele tem o teste do pezinho, que pega... eu acho que 30 e tantas... O do pezinho é mais popularmente conhecido. O da bochechinha é o quê? O da bochechinha, ele é tirado na saliva e ele pega 350 doenças. E por que ele não... Porque aí tem que virar o quê? Tem que virar política pública para quê? Para o Estado ser obrigado a fazer esse teste. Entendeu? Por isso a importância dos deputados trabalharem, fazerem os projetos, sabe? Então, assim, tem um deputado que incentiva, dá incentivo para as pessoas e os hospitais fazerem coleta de cabelo para fazer peruca. Então são coisas assim que a gente assim, passa despercebido, mas são projetos que a gente tem que fazer, tem que analisar. Assim, atualmente eu descobri agora há pouco, inclusive eu vou apresentar isso para um deputado. O que é? Minha filha tem. A pequena, ela tem uma doença rara que tem 6 no Brasil, a Isabela. 6 no Brasil e 40 no mundo. 6 pessoas no 6 Brasil. A doença dela chama KCNB1. E ela é como se fosse autista e tudo, mas ela é uma mutação genética. Aí o que acontece, Fred? Nós descobrimos agora, porque o autista, como eu estou muito focado nisso, o autista, assim, chega de 1 a 4 anos,
pode ter uma infecção, você tem uma infecção de garganta ou uma outra infecção e não ser bem curada, e aí você pega um Streptococcus, que aí fica aqui, no lábio temporal. Aí o que acontece? Esse Streptococcus, ele faz com que a criança fique agressiva, fique agitada. Então, só que com o autista você não detecta isso, porque normalmente eles já são assim. E aí, minha esposa foi fazer um exame, e aí chamou o exame de ASLO. Só que o ASLO da gente tem que estar até 194, da Isabela estava 1000. E aí, isso afeta muito. Aí, o que nós fizemos? Fomos buscar o tratamento, são 4 bezetacil, 1 por semana. Cara, Fred, você tem que ver como é que ela está mudando. Nós já demos a 3ª. Ela está mudando. Está melhorando. Demais a reação. E só que quantas mães e pais vão saber disso? Porque o SUS não fala. Então, isso tem que virar uma política pública para que o SUS possa fazer o atendimento, entendeu? Então, assim, a pessoa que fala assim, a política é trem chato, mas a gente tem que saber que a política muda a vida da gente. Tem pessoas lá decidindo a nossa vida. E se a gente colocar pessoas que, quando as pessoas de bem se afastam, o mal triunfa, né? Então, assim, nós temos que enfatizar em, assim, vamos votar num deputado. Se você perguntar, Fred, 70% das pessoas, em qual vereador? Vereador até que não. Vereador já é mais próximo, acirrado e tal. Mas se você perguntar 70% das pessoas qual deputado ela votou, ela não sabe quem votou ou fala assim, votei nulo, sabe? Então, eu acho que a gente tinha que mudar isso para poder ter mais pessoas boas e que queiram participar mais da política. Então tem que assistir Banqueta na Assembleia. Banqueta na Para Assembleia. conhecer os deputados e os projetos. Toda quarta-feira, às 19 horas, na Banqueta, no Instagram e no YouTube, né? E fica lá, tá lá, todos os programas estão lá registrados, arquivados para você rever. Então, antes da gente acabar o programa, a gente não pode esquecer de falar sobre o Bloco na Contramão, que você é fundador e carrega esse bloco há quanto tempo? Vai fazer 15 anos, Fred. Conta um pouquinho do Bloco da Contramão. Então, o bloco surgiu da ideia de que, assim, eu sempre gostei muito de carnaval e assim, a segunda-feira, porque o Mosquitim, Marcos Roberto Horta, Nosso saudoso Mosquito. saudoso Mosquitim, ele, nós em 2002, eu já trabalhava na CEMEL, eu falei, Mosquito, vamos fazer um trem, segunda-feira não tem nada no Carnaval de Nova Lima. E aí nós tivemos a ideia, ele teve a ideia de fazer o bloco Só Não Pode Acabar com as Mulheres, que era com Antônio Carlos e Renato, que eles tinham a música Só Não Pode Acabar com as Mulheres. Aí colocava o Antônio Carlos e Renato em cima do trio, na segunda-feira, e descia com eles cantando música sertaneja elétrica. Aconteceu isso? Aconteceu isso. Então eu tô falando o seguinte, hoje tem os sertanejo elétrico, mas em 2002 nós já estávamos pensando nisso. E aí acabou. A segunda-feira, acabou, parou. Não teve eu mais. acho que outros trielétricos né, mas aí também mudou, né? Mudou a gestão e tal, aí acabou. Aí em 2011 eu falei, não, vamos fazer um bloco, vai ser um bloco diferente, vou voltar ao bloco da segunda-feira. E aí eu tive a ideia, falei, não, então vamos juntar a tradição de Nova Lima. Qual que era a tradição? Desde em 1991 começou a descer os trielétricos. Então, começou a descer do Bicame. Mas antes de 1991, os blocos saíam do Campo do Vila e subiam. 91 eu achava, na minha cabeça era mais longinho. Não, 91. Porque eu até consultei isso com o Fernando Vitor Gomes, que ele era o atual, na época, ele Luke, da divisão, né? Da divisão, E Luke que fez isso, trazer os trielétricos. Aí eu falei, não, então nós vamos subir. Aí eu falei, mas como é que nós vamos chamar? Vamos pôr na contramão. Por quê? Nós estamos na contramão da via. Mas não era só na contramão da via. Tinha um intuito de ser na contramão da violência, na contramão do preconceito racial, na contramão da homofobia, na contramão da intolerância, contra a intolerância religiosa. Então, nós decidimos fazer um bloco de cunho social. E aí eu falei assim, mas nós não vamos poder fazer, tem que fazer um trem mais diferente. Fizemos a camisa do bloco, aí eu falei, não vamos vender. Aí decidimos trocar por 2 quilos de alimento e 1 litro de leite, que o leite é destinado para o Hospital Mário Pena, o Instituto Mário Pena, né? E durante esses 15 anos, Fred, assim,
Teve um ano, que foi o ano de 2012, que foi o segundo ano. No primeiro ano nós fizemos 500 abadás. No segundo ano eu fiz 5.000. Porque não tinha o Carnaval de Belo Horizonte. Então as pessoas ficavam em Nova Lima e não tinham o que fazer. Nesse ano de 2012, nós arrecadamos 12 toneladas de alimento, Fred. Foi um caminhão da Geloso, lotado. E assim, e aí tivemos uma repercussão muito, muito positiva do bloco, né? Assim, tivemos várias vezes Rede Globo acompanhando, Alterosa, Band, assim, e aí demonstrou o nosso trabalho, assim, durante esses 15 anos, ano que vem faz 15 anos, nós já arrecadamos mais de 56 toneladas de alimento, já arrecadamos mais de 25 mil litros de leite, já arrecadamos mais de 15 mil litros de água de coco. Fizemos também uma vez eu fui no Mário Pena visitar, que eu sempre visito lá no Mário Pena, eu vi os idosos todos machucados assim, sabe, os acamados, aí eu perguntei lá e eles falaram, porque é o tempo de frio. Aí fiz a campanha que teve até o apoio da banqueta, né, desde o primeiro ano, né, patrocínio, fizemos a arrecadação de creme corporal. Então, assim, eu sempre quis diversificar. De ano a ano você vai diversificando a doação. Vamos diversificando, já fizemos doação de arrecadação de garrafa PET para fazer vassouras para instituições e tudo. Então, assim, o bloco na contramão, assim, na minha época, eu queria participar e as pessoas mais velhas não deixavam a gente participar. Hoje eu quero passar para alguém e as pessoas não querem pegar. Isso que eu ia falar, que não é fácil não. A gente tem a participação lá no bloco do Oswaldão, não é fácil, porque muitas das vezes o poder público não nos vê como parceiro, né? Não nos vê como que a gente fomenta o carnaval das cidades, né? Parece que é um peso, né? Os blocos. Realmente tem blocos que ou pessoas que se aproveitam 100% da prefeitura e também. se aproveitam do momento, criar um bloco quase que para um aniversário. Mas aí você tem que diferenciar aqueles blocos sérios. Não é fácil. Theo, e também teve um fato legal que é o lançamento do seu livro. Pois é, Fred. Eu com 14 anos, eu fui diagnosticado com TDAH. E naquela época, 22 anos atrás, TDAH era quem não era retardado, não aprendia, era peste, demônio, não para quieto, né? Hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma diferença. E eu sempre tive muita dificuldade, eu nunca li um livro. Eu nunca consegui ler um livro Chegar até o final, né? Pelo meu fato. E aí eu falei, desde novo, eu coloquei na minha cabeça, falei, um dia vou escrever um livro. E aí surgiu a ideia de eu fazer esse livro, que são pensamentos sobre solidariedade, amor ao próximo, né? Sobre... São alguns temas assim bem voltados à solidariedade mesmo. E aí eu tive a satisfação de ter encontrado o Peter, que ele é até presidente da Academia Nova Limiense de Letras, né? E ele é dono da 7 Autores. E aí nós tivemos a ideia e publicamos o livro. Foi muito bom porque pude incentivar pessoas, né, que têm esse mesmo sentimento que eu, porque o TDAH ele é muito difícil até você pegar o time. Porque o TDAH é o seguinte, você tem foco em muitas coisas, você tem um foco em determinada coisa, e você é muito bom, mas até você saber qual que é essa coisa que você tem o foco, é difícil. E assim, tem um fato muito, muito interessante, porque quando eu viajava com o Júnior na Copasa, no tempo da Copasa, a gente tinha um carômetro. Eu pedia, assim, o corpo gerencial lá do meu setor, o que era? Toda cidade que eu ia, eu pegava as fotos de todo mundo, Fred, da cidade. Presidente da associação, presidente da OAB, padre, pastor, tudo era com foto. E aí o que eu fazia? Eu lia e gravava. E aí quando eu estava chegando na cidade, eu colocava o fone e ficava escutando a minha gravação, porque a minha dificuldade é ler. Eu não consigo ler e gravar. Mas se você me falar, eu gravo. Aí o que eu fazia? Eu ia, colocava o fone e ia vendo. Aí estava falando o nome da pessoa e a foto. Eu nunca tinha ido na cidade. Aí eu chegava no vice-presidente e falava assim, vice-presidente, cumprimenta fulano de tal. Ele é presidente da associação do bairro Mingu. Aí o vice-presidente ia lá e cumprimentava. Fulano de tal, presidente, como é que tá o bairro Mingu? A pessoa fala assim, uai, esse cara é bom demais, porque ele nunca veio aqui na cidade. Ele é o vice-presidente da Copasa, ele sabe meu nome. E aí começou a relação da política, que a política é agregar as pessoas, trazer as pessoas, é o contato, né? Que às vezes fica longe porque o deputado
ele tá mais longe da pessoa. Então eu consegui fazer isso e aí eu consegui me acertar e meu caminho tá seguindo aí, graças a Deus, medicado, né, com o tratamento, né, e tudo, mas assim, é muito gratificante poder chegar nesse momento, igual eu fui lá no Eduardo Costa e falei com ele, Eduardo Costa, eu acho que a primeira pessoa no planeta que nunca leu um livro escreveu um. Então, eu deixei isso aí, tem minha família, tem meus filhos, Duda, Arthur, Isabela, plantei uma árvore e escrevi um livro. Isso aí. Theo, muito obrigado. Deixar esse momento final para você dar um alô, um recado a todos os nossos telespectadores. Queria te agradecer, Fred, agradecer toda a equipe, Nicolas, Gessé, toda a equipe aqui da TV que me recebeu assim de portas abertas, né? E dizer que esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está levando o conhecimento dos cidadãos às coisas que impactam a vida dos mineiros e das mineiras. Então, não se esqueçam, gente, é toda quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui na TV Banqueta, nas nossas redes sociais, Banqueta na Assembleia, o que impacta a vida dos mineiros e das mineiras. Muito obrigado, Fred, estamos juntos sempre. Obrigado, Theo. Obrigado você de casa também pela sua audiência e principalmente pela sua confiança. Até a próxima semana com mais Banqueta em Foco.